Antônio Gonçalves Dias, autor de Últimos Cantos e também dos primeiros e segundos cantos, nasceu em 10 de agosto de 1823 em Caxias, no Maranhão. Foi o grande nome da primeira geração do romantismo brasileiro, o que lhe rendeu a 15ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Sua poesia era muito rígida com as regras de estrutura e as premissas do romantismo nacional, cheia de sentimentalismo, elogios aos povos indígenas e à cultura brasileira. Dessa forma, ele produziu a Canção do Exílio e Juca Pirama, poemas que idealizavam um Brasil paradisíaco e exuberante. A respeito de sua vida, Gonçalves Dias nasceu no segundo ano do Brasil Imperial, no início da regência de Dom Pedro I. Era filho bastardo de um comerciante português com uma mulata, sendo assim discriminado pela cor de sua pele. Chegou a trabalhar alguns anos com seu pai antes dele falecer. Mas o que Gonçalves Dias realmente almejava era a vida intelectual. Estudou latim e francês e também foi para Cuba e Portugal terminar seus estudos, onde ingressou na Universidade de Coimbra para cursar Direito. Seria nessa época que, com saudades de sua terra natal, o poeta iria escrever a memorável Canção do Exílio. Anos mais tarde, quando retornou ao Brasil, fundou a revista Guanabara junto de seu amigo Joaquim Manuel de Macedo. Acabou que ela não vingou e rendeu poucas edições. Aos 29 anos, pediu sua musa Ana Amélia em casamento. Porém, a família da moça não permitiu, alegando a descendência mestiça do escritor. Tanto que ele escreveu várias peças amorosas destinadas a Ana Amélia, como Ainda Uma Vez, Adeus. O romance mal compreendido não impediu que ele se casasse com Olímpia de Costa no mesmo ano. Permaneceu mais alguns anos viajando para a Europa como diplomata brasileiro, onde também buscava tratamento para uma doença que o afligia no fim da vida. Quanto à sua morte, Gonçalves Dias morreu relativamente jovem, aos 41 anos de idade, em um naufrágio ainda próximo da costa do Maranhão, em que acabou sendo a única vítima. Seu corpo nunca foi encontrado e algumas pessoas alegam que ele deve ter sido devorado por tubarões que rondavam a região. O primeiro poema do livro Últimos Cantos é O Gigante de Pedra. Gigante orgulhoso de fedo semblante, num leito de pedra lá jaz a dormir, em duro granito repousa o gigante, que os raios somente puderam fundir. Esse gigante repousa sobre as pedras, imóvel, enquanto centenas de anos se passam, povos são extintos e cidades são erguidas, e mesmo assim o gigante permanece dormindo. Mudaram-se os tempos e a face da terra, cidades alastram o antigo pau, mas indo o gigante que dorme na serra, se abraça ao imenso cruzeiro do sul. E no final do poema, o eu lírico pede ao gigante, que passou todo esse tempo dormindo, ignorando o que acontecia em sua frente, se manifeste em algum momento para salvar nossas crenças e nossa pátria. Porém, se algum dia a fortuna inconsistente puder-nos a crença e a pátria acabar, arroja-te as ondas, o duro gigante, inunda estes montes, desloca este mar. No livro Através do Brasil, de Olavo Bilac e Manuel Bonfim, é explicado que o Gigante de Pedra é uma formação montanhosa, que é avistada do mar na entrada da Barra do Rio de Janeiro. Sua forma lembra muito um homem enorme, deitado com os braços cruzados e os pés saindo do mar, assim como foi descrito por Gonçalves Dias. E lá na montanha, deitado, dormindo, campeia o gigante, nem pode acordar. Cruzados os braços, de ferro fundido, a fonte nas nuvens, os pés sobre o mar. Dito lá no começo, quando se estava explicando a primeira geração do romantismo e do tipo de poesia que o Gonçalves Dias era especialista em fazer, sobre a exaltação da natureza e principalmente da figura dos povos indígenas, é possível não reparar nisso em Juca Pirama. O poema é um dos exemplos clássicos em que as regras da escola literária acabam sendo tão representadas que assumem o ponto de maior destaque do texto. Em resumo, a poesia narra a história de Juca Pirama, da tribo Tupi, que vivia na mata com seu velho e cego pai, até que um dia ele é capturado pela tribo Timbira e fica cara a cara com sua morte. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, já prelhos incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lá voa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror.
O Tupi era um guerreiro, ele andava a caçar pela mata quando foi capturado pela tribo Timbira. Eles começaram a preparar o que seria um ritual antropofágico, pois dessa maneira, se alimentando da carne de seus inimigos, a tribo acreditava estar consumindo o espírito guerreiro dos seus prisioneiros. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, enteça-se a corda da embira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis, a custo, entre as vagas do povo da aldeia caminha o Timbira, que a turba rodeia, garboso, nas plumas de vário matiz. Já todo paramentado, é pedido ao Tupi que ele diga suas últimas palavras antes que o ritual comece. Ele então começa a chorar, um sinal de fraqueza e desonra para os guerreiros Tupi. Pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos, mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. Mentiste que um Tupi não chora nunca, e tu choraste? Parte, não queremos com carne vil enfraquecer os fortes. O Tupi liberto volta ao seu pai. Ele é um guerreiro experiente, logo compreende pelo cheiro de tempero que o seu filho correu de um ritual canibal. Ele, desonrado, leva seu filho de volta aos Timbiras e os pede que termine o ritual. Os Timbiras se negam e explicam que o filho do velho chorou ao encarar a morte. O velho, ao deserdar o filho, mal sabia o ódio que iria despertar nele. O guerreiro Tupi, tomado pela fúria, começa a assassinar os seus carcereiros Timbiras um a um. Atava-se alborota, os golpes descem. Gritos, imprecações profundas soam. Emaranhada, a multidão braveja. Revolve-se, enovela-se confusa. Era ele, o Tupi. Bem fora justo que a fama dos Tupis, o nome, a glória, aturado o labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o cinge contra o peito com lágrimas de júbilo bradando. Este, sim, que é meu filho muito amado. Um velho Timbira, coberto de glória, guardou na memória o moço guerreiro do velho Tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi.